Com o passar dos anos, uma pessoa percebe os erros que cometeu na vida. Existem também aqueles que só se arrependem dos seus pecados quando estão à beira da morte. A vida é tão sábia que cobra a conta quando você age mal, e eu não queria esperar até morrer para contar a história que vivi. Por vergonha, prefiro não revelar meu verdadeiro nome, nem o das pessoas envolvidas no relato. Por isso, usarei nomes fictícios e me chamarei de Rafaela. Eu vivia feliz casada com um homem mais velho que eu, Wilson. Nos casamos numa manhã de julho de 1997. Ele tinha 28 anos, enquanto eu acabara de completar 18. Estávamos muito apaixonados, sua masculinidade me atraía muito. Pensava que, por ser mais velho, ele já era um homem completo. Posso descrevê-lo como um homem maduro, alto, forte, muito bonito e, acima de tudo, cavalheiro. Nunca tivemos filhos, mas fomos felizes só nós dois. Wilson tinha um trabalho decente. Esforçava-se bastante para me proporcionar uma vida boa, a mim e a sua mãe, pois vivíamos na casa da minha sogra. A casa dela era muito grande e havia espaço suficiente para nós dois. Wilson trabalhava como pedreiro com um de seus irmãos e estavam indo bastante bem no trabalho. Por muitos anos, dediquei-me ao lar. Nunca trabalhei e não pensava em fazê-lo. Fui uma mulher dedicada ao meu marido. Atendia-o muito bem, como devia ser. De vez em quando, assava alguns pães e fazia salgados. Devo dizer que gostava de cozinhar e fazia isso muito bem. Mais tarde, por sugestão da minha sogra, que me queria com todo o seu coração por ser sua única nora, ela me incentivou a vender meus pães e salgados na praça da cidade. Pensei um pouco sobre aquilo. Na verdade, negócios não eram meu forte. Mas no final, minha sogra acabou me convencendo. Assim, todas as tardes, eu ia com ela ao centro da cidade, levando meus produtos bem arrumados em uma cesta que ela mesma havia trançado para mim. Montávamos uma mesa de madeira e cadeiras e ficávamos lá até às 9 horas da noite. Durante essas horas que passávamos juntas, minha sogra me contava sobre sua vida ao longo dos anos. Dizia como o tempo passou e a velhice a transformou em uma pessoa doente. Ela reclamava de tudo. Quando fazia frio, seus ossos doíam. Ela não conseguia andar como antes. Passava grande parte do dia deitada na cama com seus 2 gatos pretos. Eu a ajudava no que podia, dava-lhe comida, a levava às consultas médicas e estava sempre atenta, pois ela havia sido como uma mãe para mim, já que a minha faleceu repentinamente de câncer de mama. E assim era cada tarde com minha sogra na praça, enquanto fazíamos as vendas. O tempo também passou e cobrou seu preço de mim e de meu marido. Naquela época, Wilson já tinha 40 anos e eu estava entrando nos meus 30. Wilson parecia muito mais velho para a idade que tinha. Ele havia se descuidado tanto, não se arrumava e se vestia mal. Deixou crescer uma barba horrível e suja e cheirava constantemente a cigarro. Tudo que me havia atraído nele ficou no passado. Ele já não era cavalheiro nem romântico. Wilson estava tão ocupado com o trabalho e tão cansado quando chegava que, em nossa intimidade, passávamos até mais de um mês sem nos tocar. E não é por me gabar, mas eu adorava experimentar coisas novas. Dizem que os homens costumam ter mais apetites desse tipo, mas no meu caso era o contrário. Eu era quem mais pedia a Wilson. Nos meus 30 anos, eu tinha ainda mais desejo de experimentar coisas novas. Cheguei a ter algumas discussões com Wilson por causa disso, mas sua desculpa era sempre a mesma, que estava cansado e precisava trabalhar para me dar o melhor. Em minha mente, eu pensava que as coisas materiais não eram suficientes. Eu o queria ao meu lado, sair, passear juntos como antes. Nem com a mãe dele ele passava tempo. Eu era quem cuidava de tudo. Por alguns meses, tentei me controlar e evitar discutir novamente, até que um dia, enquanto acompanhava minha sogra às suas consultas médicas, percebi um homem. Ele teria talvez uns 40 anos, mas estava bastante conservado.
Era alto e magro, com um corpo bem trabalhado e bem atraente. Observei cada parte de seu corpo enquanto o via ajudar uma senhora a descer do carro. Aquele homem despertou em mim novas sensações, até senti um leve frio na minha barriga. Ao me dar conta, senti pena de mim mesma. Era evidente que eu havia me tornado uma mulher reprimida nesse aspecto e tinha um casamento que estava obsoleto. Deixei passar aquele sentimento porque era hora de minha sogra passar pela consulta. Mas, para minha sorte, aquele homem maduro e bonito também estava levando sua mãe ao médico. Eu saía de casa sabendo que íamos nos encontrar e ver-nos toda semana nas consultas médicas. E assim foi o que aconteceu. Toda semana eu apressava minha sogra para chegar a tempo da consulta, enquanto me arrumava como se fosse encontrar alguém importante. É bom mencionar que, modéstia à parte, eu era uma mulher bastante bonita, com um corpo robusto e bem conservado. Eu gostava de usar meu cabelo longo e ondulado. Eu sabia que era uma mulher atraente, mas Wilson não aproveitava isso. Naquele dia, coloquei um vestido verde com flores brancas justo ao corpo, destacando minhas curvas. Usei uma fragrância que não usava há muito tempo, peguei minha bolsa e disse à minha sogra que estava pronta para irmos. Minha sogra, que me amava muito e tinha dificuldades para falar devido à garganta seca, pois estava com uma tosse que não conseguia parar, se esforçou para me dizer que eu estava linda, que aquele vestido me fazia parecer até mais jovem. Aquele comentário me deixou feliz, pois eu era uma mulher alegre, bonita e segura de mim, com muita energia e vontade de viver. No entanto, minha realidade era outra, mas nunca mencionei isso à minha sogra. Não queria dar detalhes da minha vida íntima com seu filho. Apenas lhe dei um beijo e agradeci pelo elogio. Eu a peguei pelo braço e fomos para a consulta médica. Ao chegar na clínica, nos sentamos e quando minha sogra estava prestes a entrar, meu vestido ficou preso nas cadeiras de metal. Eu me senti muito envergonhada, pois minha intenção era impressionar e chamar a atenção daquele homem. E eu realmente chamei a atenção, mas não da forma que esperava. Ele se aproximou para me ajudar e evitar que meu lindo vestido se rasgasse. Como a situação estava complicada para liberar o vestido, minha sogra teve que entrar sozinha na consulta e eu fiquei lá com aquele homem tentando salvar meu vestido. Não foi possível. Tive que rasgá-lo para desatá-lo daquelas cadeiras horríveis. No entanto, aproveitei para conhecer o homem, perguntei seu nome e começamos uma conversa. Estávamos conversando muito bem, mas então minha sogra saiu e tivemos que nos retirar. Naquele dia, eu soube que o homem que me atraía se chamava Alexandre, tinha 39 anos e era casado. Isso me desiludiu, mas ele me disse que sua esposa trabalhava muito porque tinha um cargo importante. Então, ele era responsável por levar sua sogra às consultas médicas. Durante a tarde, enquanto dava os remédios à minha sogra, não conseguia parar de pensar em Alexandre. O dia inteiro ele estava na minha cabeça. Eu queria muito vê-lo novamente e não esperar uma semana inteira. Decidi tomar um banho para esquecer um pouco dele, mas enquanto estava no chuveiro, pensava ainda mais nele. O desejo por aquele homem crescia dentro de mim. Decidi então esperar Wilson para surpreendê-lo e ter um encontro agradável. Coloquei uma lingerie provocante e o esperei deitada na cama. Quando ele chegou, pedi que tomasse um banho para passarmos a noite juntos, mas ele me respondeu que tinha combinado com alguns amigos de sair para tomarem umas cervejas. Pediu que eu me vestisse e arrumasse a roupa que ele usaria. Os comentários e a rejeição do meu marido me deixaram péssima. Senti tristeza e raiva pela minha lamentável realidade. Lembro que fiz o que ele pediu, me vesti e ajudei a passar a roupa para que ele pudesse sair com os amigos. Aquela noite eu não conseguia dormir. Refletia repetidamente sobre meu casamento. Não era feliz há muito tempo. Sentia-me como um objeto na casa ou como uma empregada. Só queria experimentar outras coisas. Nesse momento, minha sogra começou a tossir
e eu fui imediatamente ao seu quarto. Quando cheguei, minha sogra me olhou fixamente com um meio sorriso, pediu para que eu me sentasse na cama, dizendo que estava bem e só precisava de um comprimido para acalmar a tosse. Após acalmá-la, ela me disse com a voz entrecortada: "Sabe, Rafaela, há algo que preciso te contar." Eu fiquei apavorada, pensando se ela estava prestes a morrer, mas mantive a postura e disse com voz firme: "Diga, sogra, como posso ajudar? O que você precisa?" Minha sogra respondeu rapidamente: "Olha, Rafaela, entre as muitas conversas que tivemos quando você vendia seus bolos e salgados, há algo que nunca te contei e gostaria de fazer antes de partir deste mundo. Algo que é muito valioso para mim e que sinto necessidade de compartilhar com você." Não soube o que dizer, apenas insisti que estava disposta a ouvir. Minha sogra me pediu para procurar uma caixa de metal grande que estava guardada na despensa da casa. Me disse que estava bem escondida entre as tralhas que tínhamos acumulado, que procurasse bem e trouxesse a caixa, e só depois ela me contaria o que era. Disse também para ter muito cuidado para que Wilson não me visse. Despedi-me dela com um beijo, disse que no dia seguinte procuraria a caixa e saí do quarto. Na manhã seguinte, me apressei para fazer o café da manhã e esperar Wilson sair, para então buscar a caixa secreta. Dirigi-me ao pequeno cômodo no fundo da casa. Esse lugar raramente visitávamos. Estava cheio de coisas antigas e também de ratos. Mas minha curiosidade falou mais alto. Então, dentro daquele quarto, comecei a mexer em ferramentas e objetos velhos, caixas de madeira e papelão, brinquedos antigos que pertenceram a Wilson e seu irmão, assim como o vestido de noiva da minha sogra, todo empoeirado e rasgado. Até que finalmente, depois de muito procurar, encontrei a caixa de metal marrom, oxidada. Peguei-a nas minhas mãos, sacudi um pouco e tentei abri-la, o que não consegui fazer porque tinha um cadeado e eu não tinha a chave. Apressada, sacudi minha roupa e meus sapatos e fui direto para o quarto da minha sogra para entregar aquela caixa. Quando cheguei ao quarto dela, minha sogra estava sentada na cadeira me esperando. Ao me ver entrar, ela disse que sabia que eu a encontraria, ao que respondi que eu não tinha a chave. "Não se preocupe com isso, Rafaela. A chave está aqui. Venha, me dê essa caixa que agora mesmo eu vou abri-la e te conto tudo." Arrumei uma cadeira e me sentei ao lado dela para ver o que havia na caixa. Fiquei muito surpresa ao ver que ela tirava vários itens de bruxaria. Retirou frascos com pós, amuletos com pingentes de metal, alguns laços e velas coloridas, ervas secas, óleos e pedras preciosas. Minha expressão de espanto fez com que minha sogra me contasse tudo o que significava aquilo. "É isso que eu queria te contar, Rafaela. Minha mãe era uma bruxa muito boa e sábia. Antes de morrer, quis me ensinar tudo o que sabia para que eu continuasse com seu legado. No entanto, eu fiquei assustada, tinha medo de ser julgada pelas pessoas, então preferi esconder essas coisas por muito tempo. Mas agora quero passar esses conhecimentos para você, para que continue o legado da minha mãe, já que eu não consegui fazê-lo. Precisamos nos apressar antes que seja tarde demais. Olhe, eu já estou velha e doente. A qualquer momento posso morrer. Você tem sido como uma filha para mim. Cuidou de mim e esteve ao meu lado todo esse tempo. Quero que tenha essas ferramentas para se defender." Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse que estava aberta a adquirir seus conhecimentos porque estive pensando que talvez algumas ferramentas pudessem me ser úteis, já que às vezes me sentia um pouco desprotegida, especialmente porque meu marido não passava muito tempo comigo. "Só te peço uma coisa, Rafaela. Não quero que meu filho descubra isso, pois ele, seu irmão e seu pai nunca concordaram com essas coisas. Deve ser muito discreta e saber usar bem esse conhecimento." Disse a minha sogra para não se preocupar com isso, que seu segredo estaria bem guardado. A verdade é que senti uma mistura de emoção e medo, mas como minha vida estava tão monótona, pensei que isso daria um novo sentido a ela. Fui pegar um caderno e uma caneta para tomar notas.
Aquela tarde passei com minha sogra ouvindo e anotando todas as instruções que ela me dava para aprender a usar a magia negra e também a magia branca. Durante uma semana, ela me contou tudo o que era mais importante e me deu algumas fórmulas, até mesmo me empoderou. Disse para não ter medo de usá-la a meu favor, para me defender e ajudar os outros. Ela também enfatizou que eu deveria ser forte e não temer o julgamento das pessoas. No final, compartilhou que deixava em minhas mãos esse poder e conhecimento, mas que eu era livre para decidir se o usaria ou não. Passado um tempo, chegou o dia da sua consulta médica. Nos preparamos e saímos para a clínica. Quando chegamos, fiquei emocionada ao ver Alexandre, pois durante toda aquela semana ele havia saído da minha mente por estar focada no tema da bruxaria. Nos cumprimentamos e naquela manhã, Alexandre nos convidou para tomar um café para que sua sogra e minha sogra pudessem se conhecer e socializar um pouco. Confesso que considerei aquilo como um encontro com ele. Naquela manhã, conversamos e nos conhecemos melhor. Passei meu número para que pudéssemos combinar um novo encontro. Assim se passaram alguns meses, até que minha sogra foi atendida por outro médico e deixamos de ir àquela clínica e de encontrar Alexandre. No entanto, a distância não foi um obstáculo. Passava tardes inteiras conversando com ele por mensagens, enquanto meu casamento se desintegrava. Já não me importava com Wilson. Deixei de amá-lo e comecei a desejar estar nos braços de Alexandre. Algo em minha mente dizia que Alexandre também estava apaixonado por mim, mas precisava dar o próximo passo, me dizer isso. Uma noite, enquanto estava tomando banho, tive a ideia de tirar fotos provocantes. Fotografei algumas partes do meu corpo e enviei para Alexandre, querendo acelerar o processo para que ele me dissesse se me desejava tanto quanto eu a ele. Ele viu minhas fotos, mas não disse uma palavra. Arrependi-me de ter feito aquilo, mas não sei por que só depois de 2 dias é que ele me respondeu. Disse que eu era linda e que sempre me desejou, mas teve medo de falar. Aquilo me arrepiou e propus que nos encontrássemos em um lugar discreto. Alexandre aceitou e naquela tarde nos reunimos em um motel que ficava relativamente perto. Alexandre chegou com seu carro enquanto eu cheguei de táxi e, para não levantar suspeitas, disse à minha sogra que ia buscar mais remédios. Quando cheguei ao quarto, Alexandre já me esperava, ansioso. Convidou-me a entrar. Imediatamente envolveu-me com seus braços bem definidos e disse que minhas fotos haviam despertado um desejo muito forte nele. Ficamos juntos por muito tempo e ele fez comigo coisas que jamais meu marido havia feito. Alexandre me impressionou com tudo aquilo, pois parecia bastante sério, e eu nunca imaginei que ele pudesse fazer tais coisas enquanto estávamos na cama. Pensei que Alexandre era o homem perfeito para mim. Passamos muitas outras noites semelhantes, onde nos organizávamos para mentir para nossos respectivos parceiros e assim desfrutarmos um do outro. Porém, uma noite, Wilson, do nada, começou a me procurar na cama e, ao ver que o rejeitei, ficou irritado e me perguntou: "Quem entende você, Rafaela? Tanto que me pedia para que fizéssemos isso e agora que busco você me rejeita? A verdade é que não te compreendo." Fiquei muito incomodada com o fato de Wilson querer me tocar, então respondi: "O que você pensava, Wilson? Que eu ia esperar 1000 anos para ter intimidade com você? Está bastante errado. Faz muito tempo que o que tivemos acabou para mim. Por que não admite? Somos como 2 estranhos dormindo na mesma cama." Wilson engoliu toda a raiva, pois sabia por dentro que eu tinha razão. Apenas levantou-se da cama e saiu. Na manhã seguinte, percebi que ele havia ido dormir na sala. Não fiz muito barulho para evitar acordá-lo e fui ao quarto da minha sogra para lhe dar seu remédio. Depois de ter escapado várias tardes com Alexandre, disse à minha sogra que estaria mais atenta a ela e naquela tarde preparei umas deliciosas almôndegas com legumes. Assim passaram alguns dias. Wilson estava irritado e muito bravo comigo, reclamava de tudo quando chegava em casa.
estava se tornando um homem amargo e ressentido, um velho enrugado e barrigudo. Uma tarde, tentou me forçar para que, segundo ele, eu cumprisse meu papel de mulher. Disse que achava estranho eu não lhe pedir mais intimidade, até insinuou que eu tinha um amante. Ele ficou um pouco violento, quebrou alguns pratos e me ameaçou dizendo que se eu continuasse sendo uma traidora, ele me expulsaria de casa e me deixaria sem nada. Devido aos hematomas que ficaram daquela briga, parei de me encontrar com Alexandre. Apenas conversávamos por mensagens que eu apagava instantaneamente para não levantar suspeitas. Minha sogra, que me adorava como a uma filha, deitada em sua cama, falou comigo, segurou minhas mãos sobre as suas e me aconselhou a não deixar Wilson, dizendo que eu era uma boa pessoa para ele. Aquele comentário me fez lembrar dos golpes que recebi e da maneira como ele tentou me forçar a ser sua. Surgiu em mim um sentimento de repulsa por ele, também de raiva. Queria acabar com ele e lhe reprochar tudo o que havia suportado por tantos anos. No entanto, tive que me acalmar e pensei em um plano melhor. Naquela tarde, preparei uma de minhas sobremesas favoritas, torta de frutas, e o esperei sentada na sala de jantar. Finalmente, quando ele chegou, pedi desculpas, disse que não queria mais brigar e que estava disposta a satisfazê-lo naquela noite. Assim foi. Wilson comeu toda a sobremesa que preparei. Depois fomos para a cama e deixei que ele se satisfizesse, quando de repente, justo quando estava sobre meu corpo fazendo o que queria, começou a se queixar de uma dor no estômago que o fez levantar. Mas ao tentar, caiu da cama e bateu a cabeça com tanta força no piso que ficou estendido no chão. Levantei-me calmamente. Sabia que a bruxaria que fiz na sobremesa havia funcionado, então deixei-o sofrer por um momento. Wilson gemia no chão, implorando por ajuda, enquanto começava a sair espuma de sua boca e seus olhos se viravam. Ele logo deu seu último suspiro e deixou suas mãos caírem no chão. Imediatamente me vesti e fui chorando contar à minha sogra. Disse que estávamos tendo intimidade quando Wilson teve um ataque cardíaco. Como era de se esperar, minha sogra ficou muito mal ao receber a notícia. Naquela noite não dormimos. Liguei para meu cunhado para me ajudar com o corpo de Wilson e iniciar o processo funerário. Não darei mais detalhes sobre o funeral de Wilson. Na verdade, prefiro pular isso para contar mais coisas. Após sua partida, a saúde de minha sogra piorou. Nunca quis fazer mal a ela, mas usei mal os conhecimentos que ela me transmitiu. Dediquei-me a cuidar dela como sempre, pois a qualquer momento ela poderia partir deste mundo. Ela estava cansada e eu sabia que sofria em silêncio. Logo perderia a fala e comia muito pouco, por isso seu cabelo começou a cair, assim como seus dentes. Ela já nem sorria e não podíamos mais conversar. Para aliviar minha culpa e remorso, refugiei-me nos braços de Alexandre, a quem agora entrava na minha casa sem problema. Aproveitávamos muitas noites de prazer, nos amávamos e nos desejávamos tanto quanto dois jovens em pleno romance. Devo mencionar que naquela época, Alexandre já havia deixado sua esposa, mas começou a me pressionar para termos um bebê, já que sua esposa nunca conseguiu ter filhos. Naquela noite, depois de termos feito amor, disse-lhe que não queria filhos, que sempre me cuidava para não engravidar. Alexandre insistiu. Até me disse que, se eu não o fizesse, ele se afastaria de mim. Como sabem, eu estava perdidamente apaixonada por ele. Ele era o homem dos meus sonhos e por isso aceitei tentar engravidar, apesar de não ser mais tão jovem. No entanto, com a responsabilidade de cuidar de minha sogra e pensar ainda em cuidar de um bebê, somado ao fato de dividir a atenção com Alexandre, isso não me convenceu. Então decidi fazer mais um trabalho. Mas enquanto procurava o momento oportuno para fazê-lo, percebi que já estava grávida. Lembro-me de ter detestado aquele momento, mas Alexandre estava cheio de alegria e expectativa. Contava tudo o que faria com seu filho e isso me enchia de ciúmes. Eu não queria o compartilhar com ninguém.
Foi numa tarde em que Alexandre foi ao trabalho que decidi usar as ferramentas que minha sogra me havia dado. Peguei uma toalha e coloquei várias das ervas secas que tinha bem guardadas. Adicionei alguns pós e tomei o chá. Esperei que fizesse efeito, mas nada aconteceu. Voltei a tomar uma vez mais, aumentando a dose para garantir a eficácia. Foi então que funcionou. Uma dor terrível começou a me afligir no ventre. Senti náuseas, tonturas e vontade de urinar. Corri para o banheiro e começou a sair muito sangue. Eu gemia de dor, mas ninguém estava lá para me ajudar. Vomitei até me cansar. Nesse momento, Alexandre chegou, gritou perguntando onde eu estava, até perceber que eu estava caída no banheiro, completamente cheia de sangue. Alexandre me levou imediatamente ao hospital. Ele estava com muito medo de que aquilo também colocasse minha vida em risco. No hospital, os médicos informaram que eu havia abortado. Realizaram o procedimento necessário para limpar meu útero, que acabaram removendo devido aos danos causados. Depois que fui liberada do hospital, Alexandre, muito irritado e decepcionado, me levou para casa, mas ainda assim cuidou de mim. Ele se mostrava constantemente sério e estava enfurecido. Além disso, me contou que naquela tarde, ao voltar do trabalho, viu todas as coisas que eu tinha na mesa, as ervas, as velas e a caixa de metal marrom que minha sogra me deu. Percebeu que eu estava prestes a fazer um feitiço. Lembro-me de cada uma de suas palavras como se estivesse vivendo isso neste momento. Não sei o que pensar. Não consigo acreditar, Rafaela, o que estava pensando ao fazer isso. Ao fazer isso com nosso bebê. Sabia o quanto eu desejava ter um filho com você. Como pôde me fazer isso e ainda colocar sua vida em risco? Desculpe-me, mas não posso continuar com este relacionamento. Não quero estar ao seu lado. Depois disso, Alexandre esperou apenas alguns dias para que minha saúde melhorasse. Então ele se foi. Fiquei sozinha, sentindo culpa pela morte de Wilson e por ter perdido o bebê que Alexandre tanto desejava. Nunca pensei que a partida dele pudesse me afetar tanto. Aquilo me enlouqueceu bastante. Eu estava fora de mim, não me reconhecia. Comecei a sentir muita culpa e muito ódio de mim mesma e, principalmente, senti um grande rancor pela minha sogra por me ter mostrado tudo aquilo relacionado à feitiçaria. Sabia que, se não fosse assim, jamais teria tentado fazer tudo aquilo e Alexandre provavelmente ainda seria meu. Lembro que uma noite, quando me sentia completamente perdida e devastada em minha solitária escuridão, entrei lentamente no quarto da minha sogra e lá estava a pobre velha, sem poder falar, quase sem se mover. Não disse nada, apenas peguei um dos travesseiros que estavam em sua cama. Um ódio intenso por ela ter me mostrado o caminho da bruxaria e uma necessidade de desabafar minha impotência me impulsionavam a colocar aquele travesseiro sobre o rosto dela. Eu queria acabar com aquilo. Queria despedir ela deste mundo. Precisava me desabafar, mas sabia bem que aquela não era a maneira correta. No entanto, antes de colocar o travesseiro sobre o rosto dela, minha sogra começou a agonizar. Lentamente, ela foi partindo deste mundo, como se ela tivesse preferido partir desta vida por conta própria do que por minhas mãos. Naquele momento, um choque de realidade me invadiu. Reagi. Me ajoelhei diante dela e pedi perdão. Disse que não sabia o que estava fazendo, que não compreendia o que se passava pela minha cabeça, que me sentia sozinha e uma miserável. Peguei sua mão e a beijei. Comecei a dizer que ela era como uma mãe para mim, mas minhas palavras não puderam evitar o que aconteceu. Minha sogra morreu naquela noite. Despediu-se deste mundo com uma cena triste e amarga. Com minhas mãos fechei seus olhos e lhe dei um sepultamento digno. Depois disso, passaram-se vários meses, nos quais eu continuava me sentindo triste e sozinha. Havia um grande vazio, porque eu havia causado tanta maldade que não entendia como nada havia acontecido comigo. Após esse tempo, soube que Alexandre estava com outra mulher,
e o ciúme de vê-lo com ela me fez realizar mais um trabalho de feitiçaria. Na verdade, eu não queria lhe causar mal, já havia feito muitas coisas ruins, então apenas fiz um trabalho para afastá-los. Com isso, o relacionamento dele com aquela mulher bonita logo terminou. Assim, eu continuei prejudicando vários de seus relacionamentos. Depois de um tempo, me arrependi e o deixei em paz. Compreendi que, se ele não me queria, eu deveria respeitá-lo e não deveria destruí-lo. Atualmente, ele tem uma esposa e alguns filhos, e parece muito feliz. De vez em quando cruzamos olhares, mas seus olhos já não refletem amor, e sim repúdio e rejeição. Depois de todas essas situações, me restou apenas honrar o legado da minha sogra. Passei a realizar trabalhos de feitiçaria do bem para ajudar outros a alcançar seus objetivos. Comecei a entrar em contato com outras pessoas que faziam o mesmo e fui aprendendo mais. Na verdade, me arrependo de todas as coisas que fiz, pois fui eu quem destruiu todo o meu entorno, não soube fazer as coisas corretamente. No entanto, após toda essa vida de pesadelo, também devo dizer que agora ajudei outros a encontrar a luz e a ser felizes. De mim, também receberam muitas bênçãos. Com isso, espero equilibrar um pouco as coisas, porque sei que no dia em que eu morrer, serei julgada e espero que Deus possa entender minha causa e me perdoar, para que, no momento da minha morte, eu possa descansar em paz. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Esta é uma situação muito difícil de contar. Em parte, faço isso porque preciso, e também considero que muitas mulheres podem achar valor nisso. Me chamo Viviane, sou da cidade de Feira de Santana, na Bahia, e vou contar para vocês como foi minha vida ao descobrir que meu marido fez um feitiço de amarração na nossa empregada doméstica. Para que entendam um pouco do contexto, nós estávamos casados há mais de 30 anos. Sem ostentar, tínhamos uma posição econômica privilegiada, longe de sermos milionários. Meu marido era empresário, tínhamos uma casa ampla com todas as comodidades, apartamentos que alugávamos em uma área central. E, além disso, éramos donos de 3 lojas comerciais. Sem extravagâncias, vivíamos muito bem. Embora a maior parte do dinheiro viesse do meu marido, nunca me considerei uma mulher sustentada. Sou contadora e, na época, cuidava de todas as finanças, além de gerenciar diretamente uma das lojas onde vendia roupas femininas. Dito isso, sou uma pessoa muito ativa. Trabalho grande parte do dia, por isso tínhamos uma empregada doméstica. Essa moça se chamava Joana. Ela era gentil, de caráter muito sereno, confiável, trabalhadora, honesta e, acima de tudo, realmente inteligente. Joana era o tipo de pessoa que, diante de um problema, encontra uma solução sem hesitar, alguém realmente madura para sua idade. Por conveniência nossa e dela, ela morava conosco, além de receber seu salário mensal. Ela estava muito confortável com isso, pois praticamente tinha um salário livre de outras despesas. Joana cuidava da limpeza, da cozinha, das compras básicas e da organização. Quando eu precisava de ajuda na loja, ela me acompanhava em algumas ocasiões, mas qualquer tarefa extra era paga à parte. Ela gerava muita confiança, praticamente era um membro da nossa família. Eu a via como uma filha, a filha que nunca tivemos. Com tudo isso que lhes conto,
Quero que entendam como era Joana até o que aconteceu depois nesta história. Posso assegurar que, se a conhecessem, colocariam as mãos no fogo por ela. Por isso, quando descobri a verdade, não pude acreditar, até neguei. Notei que Joana começou a se comportar de maneira estranha. Apesar de ter mais de 25 anos, de um dia para o outro, apresentou comportamentos infantis, estava muito desanimada ou animada demais. Às vezes, ela ficava risonha, o que não era habitual. E eu tinha que prestar atenção nela porque ela começou a deixar a geladeira aberta, queimar a comida e esquecer as tarefas que tinha que fazer. Ela estava limpando mal, deixando coisas sujas ou espalhadas, um caos total. Joana estava distraída, dispersa, e pensei até que estivesse se apaixonando por alguém ou passando por algum problema pessoal. Um dia, conversei com ela seriamente, pois estava irreconhecível, precisava trazê-la de volta à realidade. Inicialmente, supus que era apenas uma fase boba, mas comecei a me preocupar bastante com ela. Joana não conseguia manter conversas coerentes, tinha dificuldade para falar e, ao olhar em seus olhos, podia ver que seu olhar estava perdido. Chegou a um ponto em que suspeitei que ela estivesse usando alguma substância ilícita, porque parecia estar muito perdida. Mas ela não era a única a se comportar de maneira estranha. Meu marido estava no extremo oposto, com um comportamento tão sereno que parecia que anjos o massageavam, um humor tão doce que quase não o reconhecia. Nunca imaginei que eles tivessem algo em segredo. Para ser honesta, era mais do que óbvio quando ambos apresentaram essas mudanças de comportamento, um positivo e outro negativo. Talvez eu tenha suspeitado, mas não quis ver ou não dei a devida atenção ao meu marido. A verdade é que ignorei essa ideia naquele momento. A situação começou a ficar desconfortável quando Joana demonstrou medo. Toda vez que eu chegava em casa ou cruzava com ela, ela agia como se tivesse culpa, parava o que estava fazendo e ficava me olhando nos olhos, esperando que eu dissesse algo. Atenta a isso, falei com meu marido sobre o assunto, mas ele disse que eu estava estressando e exigindo demais dela. Ele até ficou um pouco irritado comigo, acusando-me de pedir demais e não a deixar em paz. Senti que ele me tratava como se eu fosse a louca da casa. Imaginem, eu tinha sido tão boa com ela que, em vez de suspeitar de algo, pensei que Joana estivesse reclamando de mim para meu marido, e por isso sua reação. Decidi prestar mais atenção e notei um certo comportamento em Joana. Enquanto ela me temia, ao ver meu marido, era como se seu dia se iluminasse. Quando meu marido chegou em casa aquela vez, Joana abriu um sorriso tão resplandecente que foi quando percebi que algo estava acontecendo entre eles. Era sutil, mas evidente. Ao observá-los, guardei silêncio e fingi que tudo estava bem, mas aguçei meus sentidos ao máximo para vigiá-los, especialmente a ele. Verifiquei cuidadosamente os movimentos em nossas contas, entradas e saídas nos bancos e nos negócios, e foi quando encontrei um saque em dinheiro de uma quantia da qual nunca soube. Interroguei-o sobre aquele movimento, mas suas respostas foram evasivas. Eu toquei em uma ferida e decidi continuar pressionando para que ele revelasse tudo. A conversa terminou em uma discussão sem sentido, e ele fugindo dos meus questionamentos. Tentei entender a relação entre o dinheiro faltante e as atitudes dos dois, temendo que Joana estivesse extorquindo dinheiro dele. Mas não era isso, e vocês entenderão. Em uma sexta-feira, pedi a Joana que fizesse algumas compras, e assim que ela saiu, entrei no quarto dela. Comecei a verificar suas coisas com muito cuidado, em busca de alguma resposta. O ar dentro do quarto estava denso, sufocante, como se o ambiente tivesse pesado. Quando comecei a revirar suas coisas, me assustei com uma brisa fria que passou por trás de mim. Não me sentia sozinha, era a sensação de que alguém havia passado correndo atrás de mim. Deixei tudo em ordem, mas uma sensação de pânico me deixou nervosa. Faltava-me o ar, não me sentia confortável em minha própria casa, como se eu fosse uma visita. Antes que Joana voltasse das compras, saí de lá o mais rápido possível,
Não entendia o que era aquilo e me fez sentir tão mal que comecei a ficar realmente angustiada. E eu tinha razão. Via Joana como alguém que queria ficar com tudo que era meu, como minha substituta. Plantei minha desconfiança nela, a pessoa que eu havia recebido como alguém de minha própria família. Sem ficar de braços cruzados, entrei em contato com uma amiga minha. Ao me reunir com ela, me desabafei. Rompi em prantos ao contar toda a verdade, de que acreditava que meu marido estava tendo um caso com a empregada. Ela me aconselhou a visitar um bruxo, porque as sensações que eu senti naquele quarto poderia ser algo mais. Estava insegura de fazer isso, nunca havia recorrido a alternativas desse tipo. Eu desconfiava muito de entrar em um lugar desses, ou de ser enganada com falsas esperanças. Minha amiga se ofereceu para me acompanhar. Obviamente eu não iria sozinha. No dia seguinte, encontrei-me com um senhor idoso que era verdadeiramente gente boa. Aquele homem foi muito amável conosco. Contei-lhe sobre a situação, sobre a estranha atitude de Joana e do meu esposo, e eu lhe assegurava que eram amantes. Além disso, sabia do dinheiro que faltava para mim, que em meus pensamentos Joana estava pegando. Suspeitava que ela estivesse o conquistando para se acomodar financeiramente. Segundo o bruxo, pelo que eu contei, ele considerou que havia alguma presença na minha casa e que possivelmente algum tipo de trabalho de bruxaria havia sido feito. O bruxo pediu para visitar a casa, mas sem a presença de Joana e meu marido. Não era uma tarefa fácil. Meu marido não tinha horário fixo, embora quase sempre estivesse fora de casa. Ele podia ir e voltar a qualquer hora, e isso era um grande risco. Quanto a Joana, precisei inventar uma desculpa para que ela saísse. Depois de coordenar tudo, o bruxo chegou à casa. Minha amiga esteve comigo me apoiando o tempo todo. Assim que ele cruzou a porta, começou a apontar como se tivesse encontrado algo. Aqui há algo forte, ganhando muita força, disse o bruxo. Seja o que for, foi feito por um profissional. Ele percorreu a casa toda. Levei-o até o quarto de Joana. Ele se sentou na cama dela e começou a deslizar a mão sobre as roupas dela. Notei como seus lábios se moviam, como se ele falasse sozinho. Minha amiga e eu permanecemos em um silêncio sepulcral, sem questionar absolutamente nada. Naquele momento, senti um frio, como se a temperatura tivesse caído 5 graus de repente. O bruxo me observou e, com um gesto de mão, me mandou sair do quarto. Achei estranho ele fazer isso, mas não me atrevi a questionar. Saí para o corredor, andando em círculos por causa do nervoso que sentia. Depois de alguns minutos, o bruxo saiu do quarto, balançando a cabeça, como se não aceitasse o que estava acontecendo. Nem consegui perguntar o que havia acontecido. Ele passou por nós sem dizer nada, foi até a porta e sinalizou para que o seguíssemos. Disse que precisávamos ir à sua casa para cortar uma amarração, mas que antes eu pegasse uma peça íntima de Joana. Esse pedido me deixou desconcertada. Pedi explicações, mas ele exigiu que eu me apressasse. Entrei no quarto de Joana, peguei a primeira peça íntima que encontrei e, ao sair do quarto, fiquei sem ar, como se estivesse sufocando. Com certa impaciência, saí de casa. Tanto minha amiga quanto o bruxo notaram que eu estava pálida. Disse a eles que me senti mal quando saí do quarto de Joana. Obviamente, o bruxo estava apressado para ir à sua casa. A ansiedade dele me preocupava, pois não dizia nada em concreto. Peguei meu carro e partimos para a casa dele. Lá, ele pegou a roupa íntima de Joana e disse que trabalharia com a peça. Só quando se acomodou em sua mesa foi que nos deu as explicações. O bruxo afirmou que havia uma relação muito intensa entre Joana e meu esposo, mas que não era Joana quem a mantinha. Era ele. Meu marido havia feito uma forte amarração para tê-la aos seus pés. Eu culpava Joana por tudo. Mas embora ela estivesse se comportando mal comigo, tudo era por causa do meu esposo. Segundo o bruxo, aquela amarração era muito invasiva.
Uma tão poderosa que, mesmo que Joana se recusasse a ficar com meu marido, ela acabava cedendo. Se não cortasse aquela amarração, o trabalho a consumiria por dentro lentamente. Foi então que entendi por que faltava dinheiro. Meu esposo o usava para realizar aqueles trabalhos. Mas não era só isso, porque ele também fez um trabalho de bruxaria em mim. Não foi algo para me machucar diretamente, mas sim para me afastar dele. Aquele maldito covarde poderia ter optado por pedir o divórcio e ficar com Joana, mas não teve coragem e recorreu à bruxaria. Aparentemente, ele queria que eu o deixasse. Nunca na vida me senti tão miserável. Pensava ter uma boa vida, mas não, tudo era uma ilusão, tudo era vazio. Eu vivia em um palácio de papelão. Minha amiga e o bruxo me consolaram. Disseram que tudo ficaria bem. Esfriei minha mente. Sabia que precisava seguir em frente e cortar toda aquela situação de uma vez por todas. O bruxo tomou alguns minutos para falar comigo. Disse que eu deveria tentar entender Joana. Segundo ele, ela era uma vítima que agia como um fantoche do meu esposo e que eu precisava trazê-la para cortar a amarração. Neguei-me totalmente a falar com ela, mas o bruxo insistiu. Ela está sendo consumida sem perceber, Viviane. Ele me alertou. Disse ainda que se eu quisesse me vingar do meu esposo, o melhor seria tirar seu brinquedo. Ele não amava Joana de verdade. Estava apenas se divertindo com ela. Aquele maldito me trocou por alguém mais jovem porque se sentia poderoso o suficiente para fazer isso. O bruxo, de posse da peça íntima de Joana, realizou um pequeno ritual. Disse que era para acalmar temporariamente tudo o que havia ali. Depois me deu uma bênção e me mandou de volta para casa. Tive que fingir que nada estava acontecendo, mas não conseguia parar de pensar em Joana e meu esposo se envolvendo em nosso próprio lar. Quando meu marido chegou, não pude evitar sentir repulsa por ele. Naquela noite, não consegui jantar porque meu estômago estava embrulhado de tanta raiva. À noite, ele saiu com a desculpa de uma reunião e senti um alívio. Assim que ele saiu, aproveitei a oportunidade para enfrentar Joana. Bati na porta do quarto dela. Ela abriu como se fosse um pintinho molhado. Imagino que algo no meu olhar a tenha estremecido. Sem rodeios, contei que sabia de tudo. Joana ficou petrificada com aquela conversa. Estava tão impactada que não negou nem confirmou. Apenas ficou lá esperando o que eu faria. Joana recuou de mim e eu senti culpa pela vulnerabilidade que via nela. Respirei fundo tentando reunir a paciência que já não tinha e soltei tudo. Disse logo que meu marido tinha feito uma amarração nela. Joana entrou em pânico instantaneamente. Por um momento, pensei que estava exagerando, mas logo percebi que não. Ela estava realmente assustada. Ela começou a se desculpar comigo e afirmou ter suspeitas de que algo estava acontecendo. Disse que se sentia muito mal por estar com meu marido. Não se referia diretamente à culpa por me enganar. Ela expressou que às vezes se sentia oprimida, sem direito de decidir, mas não sabia por que estava atrás dele. Sempre que meu marido a solicitava, ela não conseguia evitar. Ele a chamava e ela ia até ele. No dia seguinte fomos juntas ver o bruxo. Não falamos uma palavra durante a viagem. Foi bastante desconfortável estarmos juntas depois de saber de tudo. Embora eu estivesse com raiva dela, também sentia pena. Há mulheres que são más e manipuladoras, mas outras são vítimas e manipuladas. Meu esposo, aquele maldito, a seduziu desesperado por ela. Segundo Joana, por 4 anos rejeitou suas indiretas, até que não sabe como aconteceu. Finalmente, chegamos à casa do bruxo para fazermos uma limpeza. Primeiro começaram comigo. Foi algo sutil e rápido. De qualquer forma, o trabalho feito em mim foi apenas para nos afastar. Algo que eu mesmo ajudaria a fazer, mas de frente e sem bruxaria, obviamente. O bruxo fez a limpeza de maneira muito simples e direta. O problema foi quando ele atendeu Joana. A pobre estava em um canto, como uma criança triste.
Estava muito assustada, era visível. No caso de Joana, o bruxo demorou pelo menos 5 vezes mais do que comigo. Joana chorava de angústia, parecia que ia sufocar, até desmaiou. Depois de concluir a cura, o bruxo nos orientou a ir ao parque da região, onde nos deu detalhes de um local com uma árvore de forma específica e disse que lá deveríamos procurar algo enterrado. Nesse lugar estaria a bruxaria que meu marido fez em Joana. Ela não queria ir, mas eu insisti, quase a forcei. Ao chegar ao parque, foi fácil encontrar a árvore. O que demoramos foi achar onde cavar. Após vários minutos, Joana encontrou. Com suas próprias mãos, tirou a terra e em uma caixa de madeira estava o trabalho de bruxaria. Velas vermelhas e pretas, junto com sua fotografia amarrada com um laço vermelho. Joana voltou a chorar naquele momento, mas pelo menos tudo estava indo bem. Tive que acalmá-la porque seus soluços chamavam a atenção de todos. Lembremos que estávamos na rua. Nunca havíamos visto um trabalho de bruxaria, muito menos imaginar que meu marido cruzaria essa linha. Lá estava a caixa, o início de todo o mal. Ao voltar para casa, encontrei meu esposo. Ele estava alterado. Perguntou de onde vínhamos juntas e minha resposta foi jogar a caixa na cara dele. Depois pediu o divórcio. Joana, naquele momento, deu um tapa nele na minha frente. Nunca esperei ver um ato de violência da parte dela, mas ela estava realmente magoada com ele. Joana o xingou e o insultou várias vezes. Tive pena dela. A pobre estava sofrendo mais do que eu. Por um momento coloquei-me no lugar dela. Com meu esposo, concordamos com o divórcio. Eu fiquei com a loja de roupas onde trabalhava e alguns apartamentos. Quanto a Joana, ficamos em bons termos. Sei que a culpa não foi dela. Ela foi vítima de uma bruxaria muito poderosa, mas não conseguia olhá-la mais da mesma forma. Então, lhe dei uma generosa quantia em dinheiro, para que pudesse recomeçar sua vida de forma digna em algum outro lugar, longe dos malefícios da bruxaria. Achei que o processo de divórcio seria muito mais doloroso, mas me decepcionar com aquele maldito me deu forças para superá-lo. Não senti falta dele e nem sentirei. Embora não tenha tido notícias dele desde o divórcio, soube que um de seus negócios fechou. Só posso supor que o karma está fazendo seu trabalho e, sinceramente, espero que piore. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.